A partir de agora, está começando MulopaCast, o quadro de entrevistas do programa Mulopa Show. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do MulopaCast, o nosso quadro de entrevistas do programa Mulopa Show, exibido aqui na sua Rádio Alecrim. Queremos avisar que este quadro e outros estarão sendo publicados também no canal Mulopa do Brasil no YouTube, para que você também possa acompanhar a nossa programação diretamente do seu celular, da sua televisão ou de outros meios, caso você tenha perdido o nosso programa, ok? Então, muito obrigado por estar aqui junto conosco neste primeiro programa MulopaCast. É uma honra para mim estar dividindo esse espaço com vocês. O objetivo do MulopaCast é a gente entrevistar pessoas relevantes. E nesse primeiro episódio, eu estarei recebendo aqui na minha mesa de entrevistas uma participante da Rede Alecrim que, com pouco tempo de sua chegada, se mostrou muito carismática, muito simpática e hoje é a administradora do Alecrim Chat 02. Diretamente de uma das cidades mais frias do Brasil, Porto Alegre. Ela está aqui conosco hoje neste primeiro programa. Com muito carinho, recebam Antônia! Seja bem-vinda, Antônia! Olá, meu nome é Antônia, moro aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Sou natural de Porto Xavier, também cidade do Rio Grande do Sul. Porto Xavier faz divisa Brasil com Argentina, é fronteira. Então, não vou falar minha idade, não importa no momento, sou jovem ainda, né? Mas assim, eu sou deficiente visual total, desde o nascimento, já nasci cega, né? E então, eu sou de cor branca, os olhos azuis, tenho cabelo longo, cacheado, cabelo castanho escuro, tenho 1,55 m, sou baixinha, né? 58 quilos, que mais gosto de fazer amizade, sempre estou de bem com a vida, né, apesar da deficiência, mas isso nunca foi motivo para eu ficar, né, mal-humorada. Sei que a gente tem desafios para enfrentar, ainda mais quando uma pessoa já nasce com uma deficiência, mas graças a Deus eu tive uma família bem equilibrada emocionalmente, que me transmitiram sempre coisas boas, coisas agradáveis, sempre me fizeram participar de tudo junto com a família. Então isso me fez ser uma pessoa, né, criou em mim um carisma. Eu sou assim, um jeito simpático, estou sempre de bem com a vida, não que eu não tenha problemas, claro que tenho, mas né, moro aqui no Rio Grande do Sul, até o Murilo comentou que é uma das cidades mais frias, mas não é, não. Aqui é uma cidade boa de morar, sabe? Não é a mais fria, mas também é a mais gostosa, né, Antônia? Tá certo. Antônia, você contou na sua apresentação que você nasceu com a deficiência visual, certo? Então eu faço a pergunta pra você. O que originou a sua deficiência visual? Qual foi a sua patologia e o seu diagnóstico? Então, eu sou cega desde o nascimento, nasci já provavelmente com glaucoma, né? Eu não nasci em um hospital, devido aos recursos da época. Meus pais, minha família moravam longe, numa cidade do interior, então não tinha recurso para ir para o hospital. Então minha mãe teve ajuda da parteira, e quando eu nasci, depois só fui levada no hospital para ter o acompanhamento ali, fazer as vacinas, exame do pezinho, essas coisas todas, mas, né, eu nasci com os olhos normal, então a família, né, não entendia da deficiência. Eles só começaram a perceber quando bebezinho me chamavam, eu ouvia, eu procurava pro lado, não era um olhar, mas era ouvir, virava a cabecinha, eu tentava ouvir o que estavam falando comigo. Então eles começaram já a perceber que ali eu já tinha deficiência visual, era cega, né? Então foi se passando o tempo. Quando eu estava com 5 anos de idade, eu fiquei com muita dor nos olhos, comecei a chorar. Aí meus pais me levaram para um hospital em São Luís, na cidade de São Luís, aqui do Rio Grande do Sul, e lá eu fui
diagnosticada que eu já tinha glaucoma desde o nascimento, provavelmente desde a gestação, né? E aí o meu olho direito, ele foi vazado devido à glaucoma, ela subiu muito a pressão do olho e acabou vazando o meu olho, hoje eu uso prótese, né? Então, aí meus pais, minha família foram saber que, né, apesar que eles já entendiam que eu não enxergava, mas foram saber que, devido ali ao diagnóstico da deficiência, que eu seria cega para sempre, né? Já tinha nascido cega, já estava acostumada, porque eles tinham uma esperança que um dia eu ia conseguir enxergar, mas devido como foi demorado para conseguir os recursos para cuidar dos meus olhos, né? Então, aí eu, com 5 anos, foi diagnosticado glaucoma e continuo cuidando, né? Mas, enfim, cega desde o nascimento. Meus pais ficaram sabendo desde os 5 anos, né? E então foi assim. Já vi que teremos uma história bem inspiradora nesse primeiro programa. Antônia, você conseguiu chegar a estudar? Você conseguiu concluir o ensino médio, o ensino fundamental? Como é que foi o restinho da sua infância após o diagnóstico da sua deficiência visual? Então, depois que meus pais souberam que eu era cega, né, eles começaram a ter um cuidado especial como sempre tiveram, mas cuidavam bem mais, sabe, mimavam muito, tentavam me dar tudo o que eu queria, sempre cuidando de mim, sabe. Meus irmãos começaram a me mostrar as coisas, tudo que os meus irmãos, algum brinquedo, alguma coisa, eles descreviam para mim. Então, sempre participando das brincadeiras junto com eles, nunca fiquei de fora, sabe? Foi uma infância bem, bem legal, sempre interagindo com a família, com os irmãos. Mas eu não fui para a escola, porque nós morávamos no interior. Aí, chegou um tempo que uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, veio embora para Porto Alegre, soube da escola Santa Luzia, tentou me trazer para cá para eu estudar. Eu não quis, eu era muito apegada com a família, o carinho dos irmãos, enfim, eu não consegui ficar na escola. Aí eles deixaram, né? Voltei para casa, meus irmãos liam as historinhas para mim, tentavam me mostrar as letras, escrever assim em letra normal, né? Sem ser o braille, mas, né? E também a minha mãe sempre se apegou muito comigo, porque devido eu tinha um irmão deficiente visual, e ele sofreu um acidente, né, e ele faleceu, e a minha mãe se apegou muito comigo, nunca não permitia que eu saísse de casa, né, sempre cuidando de mim. Mas chegou um tempo que meus pais vieram embora para Porto Alegre para que eu pudesse estudar na escola, e chegando, mesmo assim, minha mãe se apegava muito, não deixava eu sair de casa, sempre protegendo. Ela ficou com medo, né, porque como a gente perdeu um irmão, né, então ela ficou assim, uma preocupação. Mas com 19 anos, eu fui para a escola, vi que precisava, eu fui ser alfabetizada com 19 anos de idade. Ali eu corri, né, para fazer minhas coisas, para estudar, mas eu consegui. Em 3 anos que eu comecei a estudar, eu me alfabetizei, fiz o ensino fundamental e o ensino médio também, eu fiz supletivo, né. E então foi assim a minha infância, sempre participando com a família e sempre tendo carinho, o cuidado da família, né? Mas a proteção foi muito, né, devido ao trauma que a minha mãe passou. E foi assim, né? Uma infância bem participativa junto com os irmãos. Legal, Antônia, saber que você conseguiu completar o ensino regular. E você chegou a fazer faculdade? Você pensou em alguma faculdade? Já fez ou não? Conta pra nós. Então, depois que eu concluí o ensino médio, eu até pensei sim fazer a faculdade, né, de psicologia, mas aí o meu pai, ele começou a ficar doente e eles foram, meus pais aí voltaram para o interior. Eu acabei voltando com eles, porque aí meus irmãos já estavam todos, não estavam mais em casa, né, e eu abri mão, abdiquei das minhas coisas para ficar com meus pais, né? Fui lá, fiquei com eles no interior, aí fiquei lá, né? Dando atenção para meu pai, para minha mãe, mais por companhia também, porque no interior não tinha muito o que eu fazer, e ficava lá com eles, né? Mas curtindo o momento com eles, né? Então não fiz a faculdade, não. Pretendo, quem sabe, né? Quando eu tiver organizada aqui com algumas coisas, fazer psicologia, né? Mas hoje eu já estou fazendo algumas outras coisas, mas, né? Preciso agora também me preparar. Quem sabe eu me dei essa oportunidade, né? Com certeza, Antônia. Se depender de Deus, tudo será realizado. É isso aí. Agora mudando um pouco de assunto, falando um pouco de música.
Você falou na sua apresentação que canta desde pequena. Como é que a música entrou na sua vida? Você chegou a fazer aula de canto? Como é que a música entrou na sua vida, então? Então, comecei a cantar desde pequenininha, desde a minha infância, ouvindo o rádio, né? Minha família sempre colocava um radinho ali quando eu estava sentadinha, ali para eu ficar quietinha, que eu queria correr, então eles colocavam um radinho ali para ficar, né, ouvindo. Então, aí logo, como meus pais sempre frequentaram a igreja, logo eu já fui ali com 6 anos de idade, eu fui convidada para cantar no coralzinho infantil da igreja. Então eu comecei a cantar, nunca fiz aula de canto, né? Sempre ouvindo. O pessoal já sempre falava que a minha voz estava sempre bem afinada, a voz estava na altura para cantar, então sempre fui sendo convidada para cantar no coral infantil, depois cantei no coral de adolescente, da igreja, depois fui para o coral de jovens. Aí eu só fiz um pouco de aula de canto, não foi muito tempo, foi quando eu fui para ser alfabetizada lá no Instituto Centro Luiz Braille. Aí teve um professor que me passou algumas coisas, né? Então não cheguei a fazer muito tempo, assim, um curso de período, né? Fiz ali, foi pouquinho tempo que eu tive aula com esse professor, um pouco aprendizado, mas, né, já vim desde a infância com a voz já apropriada para cantar. Ah, sim, Antônia, mas atualmente você canta, toca algum instrumento nos dias de hoje, na música? Sim, hoje eu, sim, continuo cantando, canto na igreja, canto louvores, canto também quando vou em algumas festinhas de associações, grupo de convivência, e também toco violão. Tô aprendendo, né, mais ainda, porque a música é infinda. Toco um pouco de violão, um pouquinho de teclado também. A música, acho que já desde berço já vem, né, já comecei a cantar pequenininha, então não consigo ficar. E também tô sempre cantando em casa, né? A música, ela me deixa muito também feliz, né? Se a música faz a nossa Antônia feliz, então vamos ouvir uma palhinha da nossa gauchinha cantando e tocando violão pra gente. Vamos ouvir? Existem 1000 razões pra ser feliz, caminhos que oferecem ilusões. Só há uma razão pra viver. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Razão verdadeira, caminho seguro, a rocha bendita, joia infinita é o meu Jesus. Renova tua força, te guia tranquilo, é só confiar e acreditar, Ele é o Filho de Deus. Existem várias formas de prazer que o homem vai sem rumo a procurar. Só há um jeito de chegar a Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Razão verdadeira, caminho seguro, a rocha bendita, a joia infinita é o meu Jesus. Renova tua força, te guia tranquilo, é só confiar e acreditar, Ele é o Filho de Deus. Muitos parabéns pra você, Antônia, por esse seu talento do violão, na voz, e que você continue aperfeiçoando muito na sua carreira de cantora, de música. Se Deus quiser, né? Você vai longe, hein, menina? É isso aí. Agora, a entrevista não acabou por aqui. Mudando um pouco de assunto, você conseguiu algum emprego? Você chegou a trabalhar nesse período que você chegou a estudar? Conta aí pra nós. Sim, eu trabalhei na área de telefonia. Quando eu concluí o ensino fundamental, eu comecei a trabalhar.
E devido, como meu pai ficou doente, aí meus pais resolveram voltar para o interior. Eu abri mão do meu emprego e voltei com eles para o interior. Então eu trabalhei, né, assim, de telefonista. Telefonia é bom demais, hein, Antônia? Muito bacana esse trabalho. E agora eu te pergunto, você é casada, solteira, tem filhos? Como é que tá a sua situação civil? Então, já fui casada, né, hoje estou solteira, não tenho filhos, né? Mas também, hoje eu curto amizades, né? Então, fui casada, não tenho filhos, estou curtindo amizade, cuidando de mim, devido, né, alguns traumas da vida que a gente traz, algumas dores, né, alguns sentimentos. E hoje estou assim, de boa, né, cuidando de mim, fazendo amizade e sempre cantando, sempre feliz da vida, né, cuidando de mim, como eu disse. Tá certo, Antônia, é isso aí. Então, Antônia, você daqui pra frente, aqui pro futuro, você tem algum sonho, desejo que deseja realizar? Quais são os seus principais objetivos, os maiores objetivos para o futuro daqui pra frente? Então, os meus objetivos daqui pra frente, eu tô me aperfeiçoando na música. O que eu mais quero é conseguir tocar e cantar e tocar as músicas com facilidade. Às vezes eu tenho algumas dificuldades para tocar, né, quando eu tô cantando. Então é isso, me aperfeiçoar na música. Também tem outros convites que surgiram, como para dar palestras, né? Também quero me aperfeiçoar nessa área também, como palestrante, né? Sei que é um pouquinho, preciso buscar bastante conhecimento sobre isso, até na minha comunicação também, como saber palestrar. E também, né, me organizar para que eu, quem sabe, consiga voltar fazer a faculdade, que é meu sonho, estudar psicologia. E esses os meus objetivos, né? E tenho que colocar tudo nas mãos de Deus e tô correndo atrás para que isso venha acontecer. É isso aí, Antônia. Que Deus possa abençoar, que você consiga cumprir todos os seus principais objetivos, certo? Estamos chegando na parte final de nossa entrevista. E, Antônia, é o momento agora de você deixar a sua mensagem final aos nossos ouvintes. Se faltou alguma coisa que você queria ter falado na entrevista, chegou a hora do momento aqui, né? Mensagem final da nossa entrevistada de hoje. Bom, o que eu tenho para dizer para os ouvintes é que quando se tem objetivos, tem sonhos, a gente nunca deve desistir. Porque eu mesma, tive os sonhos de conseguir algumas coisas e sempre fui buscando. Qual também eu tinha um sonho de ter a minha casa própria e eu fui buscando, hoje eu consegui. Hoje, graças a Deus, tenho meu apartamento, né? Então, tudo, né, que parecia tão difícil para uma pessoa, para uma mulher cega, que, né, tinha algumas dificuldades, né, financeira, mas tudo eu fui correndo atrás e consegui. Então, a mensagem que eu deixo, se você, mesmo pessoa com deficiência, tem um sonho, quer conseguir alguma coisa, não desista. Vai atrás, vai em busca daquilo que você quer alcançar e tudo vai dar certo. O importante é ir em busca dos sonhos, ir à luta, né? Conseguir, não desistir. E também eu quero agradecer a Murilo, Mulopa dos Teclados, por ter me convidado para vir aqui dar essa entrevista. A gente às vezes não sabe expressar tão bem, né, tão claro como gostaria, mas a gente passa aquilo que é a realidade das coisas, né? Passei um pouquinho da minha história para vocês e foi um prazer, Murilo, ter conversado com você. Agradeço pela oportunidade e até uma próxima, né? Se assim for, se for para acontecer de eu vir aqui conversar com você novamente. Obrigada mais uma vez. Um forte abraço para você. E que Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Essa então foi a Antônia, participante da Rede Alecrim, que é a administradora do Alecrim Chat 02. Antônia, nosso muito obrigado por você ter participado deste primeiro episódio e esperamos que você retorne para outros futuros episódios, viu?
Espero que você participe também de outras entrevistas bacanas. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito, como se divertiu hoje aqui nesse programa maravilhoso, certo? Ela é do Rio Grande do Sul, contou um pouquinho da sua história pra gente aqui no primeiro episódio do MulopaCast, o quadro de entrevistas do programa Mulopa Show, exibido aqui na sua Rádio Alecrim. E lembrando que este episódio e outros serão publicados também no canal Mulopa do Brasil no YouTube. Se você perdeu alguma das entrevistas do nosso programa, você vai poder ir lá e acompanhar o vídeo desta entrevista e de outras entrevistas do nosso programa por lá. Inclusive lá no Mulopa do Brasil, a gente fala de outros assuntos além de publicarmos as entrevistas. Então, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Caso você tenha alguma sugestão aqui para o nosso programa, entre em contato através do WhatsApp 13 99106 7535. É isso aí, gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do MulopaCast na Rádio Alecrim e no Mulopa do Brasil. Até lá!